Senhor, meus irmãos? Amém? Quantos estão felizes por esse culto, por essa presença que nós já sentimos? Como diz o pastor, eu não saio de casa por nada menos que isso. Eu acredito que se nós fôssemos para casa agora, pelo menos falando de mim, da minha parte, eu já estaria satisfeito, porque a presença do Senhor é real no nosso meio. Sentir a presença do Senhor, se você ainda não sentiu, ainda dá tempo. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui e Ele tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero convidar vocês para, quem está com a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 46. Estava pensando sobre essa palavra e eu tinha preparado uma outra uns dias atrás e depois eu mudei, comecei a preparar essa. E a gente, quando vai pregar, fica com essa dúvida: será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Que palavra eu vou falar? Se é de Deus e se não é? E quando a gente chega aqui, a gente tem certeza do que a gente vai falar. A Flúvia ministrava sobre milagres, pessoas que precisam de um milagre, e essa presença que nós sentimos aqui é o Deus que faz esse milagre que nós precisamos. Então nós só devemos buscar esse milagre. O título da minha mensagem é: Decida viver o sobrenatural. Decida viver o milagre. Quando a Flúvia falou sobre o milagre, sobre pessoas que precisam de um milagre, eu dei graças a Deus e eu falei: é isso mesmo, é a certeza da palavra que eu vou trazer. Marcos, no capítulo 10, versículo 46, diz assim: E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. Algumas versões vão trazer à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Esse texto é bem conhecido. Eu gosto da palavra de Deus porque, por mais que nós pregamos e por mais que nós já tenhamos ouvido falar sobre esse texto, um texto fácil em que todos conhecem, mas o incrível da palavra de Deus é que mesmo nós lendo um texto que nós conhecemos, cada vez que nós lemos, o Espírito Santo ele fala conosco de uma forma diferente. Então às vezes você lê e você às vezes nem entende o texto. Às vezes você lê e o Espírito Santo fala com você de uma forma, de repente você lê o mesmo texto e ele fala com você de outra forma. Então, apesar de ser um texto muito conhecido, apesar de ser um texto de que se eu pedisse para uma criança vir aqui e detalhar esse texto, ela falaria. O texto ele fala por si só. Mas como eu disse na pregação que eu preguei na vez passada, o que chama a atenção são os detalhes no meio do texto, no meio da mensagem. Esse texto, quando nós lemos apenas ele, nós terminamos a leitura e falamos: uau, que texto lindo! E realmente é um texto lindo. É um texto muito bonito, completo, não precisaria ser pregado. Mas
às vezes nós lemos algo assim e nós achamos que é algo natural. Nós vemos o que Jesus fez e soa como algo natural. Mas o que Jesus ele faz nesse texto, ele ultrapassa essa realidade que nós conhecemos. O ato de Jesus nesse texto, ele transcende esse sobrenatural que nós estamos acostumados a viver, o que nós estamos acostumados a ver e ter certeza, não, isso vai acontecer ou aquilo vai acontecer, porque é natural, nós temos certeza. Mas esse texto, ele ultrapassa esse natural. O sobrenatural não é possível nós vivermos se não for por Jesus. Nós só conseguimos viver o sobrenatural quando Jesus ele está no meio. E esse texto é algo sobrenatural. O texto fala de algo que não era possível eu fazer, não era possível você fazer. Ele fala de algo que Jesus era o único que podia fazer. Era alguém precisando de uma ajuda. Alguém necessitando de uma ajuda. Isso é normal. Desde que nós nascemos, desde bebê, de criança, nós precisamos de ajuda. Nós necessitamos de algum tipo de ajuda desde que nós nascemos até agora. Isso é normal. As crianças precisam de ajuda, os pais têm que estar ajudando, têm que estar ensinando. Quando nós crescemos, nós precisamos de ajuda. E Deus ele coloca pessoas ao nosso lado para nos estender a mão, para nos ajudar, para nos ensinar, seja essa ajuda qual for. Às vezes é uma palavra amiga, às vezes é um ombro amigo para chorar, às vezes é uma ajuda financeira. Deus ele prepara as pessoas para nos ajudar. Isso é normal. Mas existem ajudas que às vezes nós precisamos que o seu irmão que está do teu lado estendendo a mão para você, a pessoa que está te ajudando em tudo, vai chegar um momento que ele não vai conseguir te ajudar. Você vai precisar de uma ajuda que ultrapasse essa realidade. Vai chegar um dia em que você vai pensar, ah meu Deus, está tudo perdido, eu não sei, está tudo confuso, eu não sei o que fazer, ninguém pode me ajudar. E às vezes é um dia que você nem quer ajuda de ninguém. Tem dias que você não quer ouvir ninguém, você não quer ajuda de ninguém. Você não sabe o que vai acontecer. Às vezes pode ser uma notícia que você recebeu que você não estava esperando. Às vezes pode ser um diagnóstico médico que você não estava esperando. Você achava que ia ser natural e que você não iria receber uma notícia tão ruim ou uma notícia que não fosse normal. Então, existem momentos que nós precisamos de alguma ajuda que vai precisar transcender esse natural que nós conhecemos e cair no sobrenatural, chamado milagre, e é só Jesus que pode fazer. O texto ele nos descreve que Jesus estava saindo de uma cidade chamada Jericó. Esse não era o ponto final de Jesus, ele estava apenas passando por Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém com os seus discípulos e com uma grande multidão que o seguia. Era apenas o caminho para Jerusalém. Jesus passava por Jericó, uma cidade conhecida, uma cidade construída em um oásis onde havia bastante água, e era uma cidade conhecida porque o lugar era deserto, então todo mundo conhecia Jericó. Era a festa da Páscoa em Jerusalém e muitas pessoas, muitos viajantes estavam indo para Jerusalém. Então eu acredito que havia muita gente em Jericó. Essa seria a última semana de Jesus. Essa seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Porque ele estava indo para Jerusalém, e em Jerusalém Jesus seria traído por um dos seus discípulos. Jesus seria vendido por 30 moedas de prata, ele seria preso, ele seria julgado injustamente na madrugada com testemunhas falsas ao seu desfavor. Jesus iria ser julgado em Jerusalém, e em Jerusalém Jesus seria crucificado e morto.
Tudo isso para que eu e você estivéssemos aqui com a vida eterna garantida. Mas antes de Jesus ir cumprir essa promessa em Jerusalém, ele passa por Jericó. E em Jericó ele tem um encontro com um personagem dessa história chamado Bartimeu. É sobre Bartimeu que eu quero conversar com vocês essa noite. Nós não temos detalhes, muitos detalhes sobre Bartimeu. É apenas alguns detalhes que nós temos. Nem o seu nome nós não temos. Nós chamamos de Bartimeu porque o texto chama de Bartimeu, mas nós temos apenas o nome do seu pai, que era Timeu. Muita gente fala isso, vocês já devem ter ouvido falar. Bartimeu significa filho de Timeu. Portanto, nós não temos nenhum nome dele. Nós temos o nome do pai dele, ou seja, ele não era conhecido. Era o filho do Timeu, que o texto chama de Bartimeu. Outro detalhe que o texto nos mostra é que ele era cego. Ele era mendigo. Ele tinha uma capa e ele ficava sentado à beira do caminho. Esses são os detalhes que a palavra nos fala e nos mostra sobre Bartimeu. Às vezes você fala, eu já ouvi uma pregação sobre o pai de Timeu, que ele era um general e ele foi morto, crucificado em Roma, e não bastasse esse castigo, os olhos de Bartimeu foram furados. Eu também já ouvi, isso é apenas uma especulação. O texto ele não diz isso. Pessoas tentam às vezes procurar algo a mais, ou saber por que ele era cego, por que fala do pai dele, por que o pai dele era importante. E muitos usam Flávio Joséfo em uma das suas obras, que ele fala sobre um Timeu, e tentam colocar nesse texto, mas a palavra nos diz que o seu pai se chamava Timeu, ele era cego, mendigo, e ele tinha uma capa, e ele ficava mendigando à beira do caminho. É só isso que nós precisamos saber, não precisamos de mais nada. As pessoas fazem uma especulação e fazem uma volta tão grande para chegar e dizer que Bartimeu era cego. Independente se ele era cego quando ele nasceu, se os olhos foram furados, ele era cego. Isso não interfere em nada no milagre que Jesus vai fazer. Então há muitas especulações sobre esse texto, mas a palavra de Deus ela é simples. Nós não sabemos, como eu disse, se Bartimeu era cego desde que nasceu, ou se ele havia ficado cego durante a sua vida. O que nós podemos saber era que Bartimeu passava por dificuldades, porque ele era mendigo, ele estava à beira do caminho mendigando. Era dificuldade que ele passava. Ser cego, ser mendigo naquele tempo, significava que a pessoa era amaldiçoada. Não bastava ser cego, as pessoas ainda falavam, você é cego porque uma maldição caiu sobre você pelo pecado dos seus pais ou pelo seu pecado. Então ele era humilhado. Só a questão de ser mendigo, às vezes as pessoas atravessam a rua para não passar perto. Imagina em uma época em que eles eram tidos como amaldiçoados. Então nós sabemos que ele passava por dificuldades, por ser cego e porque o chamavam de amaldiçoado. Ninguém queria ficar perto de um cego, de um leproso que estava à beira do caminho. Bartimeu ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo na beira do caminho. Uma coisa que o texto não diz, mas eu penso que Bartimeu ele não tinha uma família, porque o fato de ele ser cego não quer dizer que ele precisaria ser mendigo. Se ele tivesse uma família, certamente essa família daria um suporte para Bartimeu. Então existem duas opções que não tem na Bíblia, sou eu que coloquei aqui, não vou procurar que não vai ter. É que uma delas seria que Bartimeu tivesse tido a sua família morta e ele estava sozinho.
Por isso que ele não tinha ajuda de ninguém. Isso é um pensamento meu, tá? Outro pensamento meu é que talvez Bartimeu tinha uma família, mas ele havia sido abandonado pela sua família. Por isso ele estava sozinho mendigando. De qualquer forma, as duas opções são terríveis para alguém com tanta dificuldade como Bartimeu. E ele precisava sobreviver à beira do caminho, pedindo esmolas para todo mundo que passava, porque ele era cego e não sabia quem era rico e quem não era. Então essa era a realidade de Bartimeu, um cego que mendigava à beira do caminho e era chamado de amaldiçoado pelo seu povo. E é com esse cego mendigo tido como amaldiçoado que o Espírito Santo vai nos mostrar lições, que se nós tomássemos para a nossa vida nunca mais seria a mesma. Essa é a graça da palavra de Deus, que nós conseguimos aprender com um cego que mendiga na beira do caminho. Primeira coisa que eu aprendo com Bartimeu é que Bartimeu, ele aproveita a oportunidade que lhe aparece, que lhe é dada. Bartimeu, ele ouve que uma grande multidão está chegando. Ele não consegue ver quem está vindo, mas ele consegue ouvir que alguma coisa diferente está acontecendo. Tem alguém importante chegando, porque quem não era importante andava sozinho. Uma multidão não seguia alguém que não era importante. Então o que Bartimeu, ele imagina? Está vindo alguém importante com uma multidão, e essa é uma oportunidade de ganhar uma esmola, de ganhar uma boa esmola. Ele não fazia ideia de quem estava vindo, mas talvez fosse um dos fariseus, e por isso ele se animou, porque os fariseus daquela época, eles gostavam de mostrar quando eles faziam bem. Eles queriam ofertar, eles queriam dar esmolas quando a multidão estava olhando, para eles mostrarem que eles eram santos. Isso não tem mudado nos dias de hoje, porque nós vemos pessoas todo o tempo sendo expostas nas redes sociais, e alguém filmando com o celular e falando: olha que eu estou ajudando essa pessoa, e às vezes a pessoa está sendo humilhada em vez de estar recebendo uma ajuda. Esse era o tipo de coisa que os fariseus faziam, mas para Bartimeu tanto faz, ele quer algo para sobreviver, ele quer pedir uma esmola, ele quer receber algo de alguém, ele não está interessado quem se vai dar para ele para se aparecer ou não, ele quer aproveitar essa oportunidade. E eu creio que ele bate em alguém ali, e ele pergunta: ei, quem é que está vindo? Quem é que está chegando? Eu estou ouvindo, eu não consigo ver, mas eu estou ouvindo que está vindo alguém importante, porque uma multidão está vindo junto. E alguém que estava perto de Bartimeu certamente informa: é Jesus de Nazaré que está vindo. Ele estava em Jericó e ele está saindo e está indo embora. Jesus de Nazaré. Isso também não está na Bíblia, mas eu penso que Bartimeu, ele parou um pouco e ficou pensando: Jesus de Nazaré, eu conheço Jesus de Nazaré, eu acho que sei quem que é esse Jesus de Nazaré. Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Isso o texto não fala, isso o texto não diz que ele conhecia Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas isso nós podemos provar pelo texto, porque o clamor que Bartimeu, a forma com que ele clama, ele mostra que ele já conhecia, que ele já tinha ouvido falar. Porque a profecia do Antigo Testamento afirmava que o Messias nasceria de uma mulher, da descendência de Abraão, pela tribo de Judá e da família de Davi, e que seu nome seria Jesus. Então certamente Bartimeu já tinha ouvido falar, alguém devia ter passado e ter falado alguma coisa. Os boatos sobre Jesus já corriam. Lembre-se que era a última semana de Jesus, ou seja, ele estava no final do ministério dele.
E alguém já devia ter falado para Bartimeu, alguém já tinha conversado perto de Bartimeu: ei, tem um cara chamado Jesus aí, que diz que é o Messias, que ia vir da descendência de Abraão, da família de Davi. Ele está por aí, ele está curando, ele está operando milagres e maravilhas. Bartimeu devia ter ouvido isso, porque quando Bartimeu clama, a forma com que ele clama, ele demonstra que ele conhecia Jesus, porque ele clama: Jesus, filho de Davi. Ele está clamando, ele está falando sobre o nome messiânico de Jesus. Não era todo mundo que sabia que Jesus era da descendência de Davi. E esse fato de Bartimeu já conhecer, já ter ouvido falar, porque ele clama dessa forma, mas ele não clama só da boca para fora, ele clama com fé. Ele clama com fé. Nós vamos ver para frente aqui no texto que ele não clama: Jesus, filho de Davi, me dá uma esmola, me dá uma moeda que eu preciso comer. Bartimeu, ele decide clamar: Jesus, filho de Davi, porque ele conhecia Jesus, porque ele tinha ouvido os boatos de que Jesus fazia milagres, ele tinha ouvido boatos de que Jesus curava os cegos, e ele tinha fé nisso. A fé vem pelo ouvir, e a única coisa que ele podia fazer era falar e ouvir, que ele não podia ver. Então ele grita: Jesus, filho de Davi. A decisão dele de clamar, ele toma a decisão de clamar por Jesus quando Jesus está passando. A decisão é o que vai definir se nós vamos viver um milagre ou não. É a decisão que nós vamos tomar. Decisão, ela é diferente de intenção. Às vezes nós temos intenção de fazer alguma coisa, o nosso coração arde: eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, mas nós não tomamos decisão para que isso aconteça. A decisão é que vai definir se nós vamos viver o nosso milagre ou não. Nós esperamos às vezes que alguma coisa aconteça para nós tomarmos uma posição e começarmos a fazer algo. Mas isso deve ser o contrário. Nós precisamos decidir e nos posicionar. O primeiro passo deve ser nosso. O que é natural nós devemos fazer. Nós podemos fazer até onde nós conseguimos, e no momento que nós não conseguimos mais, aí nós falamos: Jesus, agora é com você, agora é o sobrenatural, agora é o milagre, eu fiz até onde eu podia. Eu estava lendo esse texto e eu lembrei de um amigo que eu tinha no Brasil. Já falei sobre ele aqui, ele faleceu no ano passado. E eu costumava ligar para ele, e nós ficávamos por muito tempo conversando. E eu contava como que é a Nova Zelândia. A gente veio de uma cidade muito pequena, uma cidade do interior do Paraná, que não tinha absolutamente nada para fazer na cidade. Uma cidade muito pequena mesmo. E eu ficava contando para ele como que era. E ele: como que é voar? Eu falava: voar é assim, dá um medo, só medo, não dá mais nada. E ele: não, como que é aí? Ele tinha uma oficina mecânica, então eu falava para ele: nossa, os carros aqui são assim, a gente pode ter isso, hoje eu vi um carro de tal modelo, e ele: nossa, que legal. E ele ficava ansioso para vir. E um dia ele falou para mim: eu quero ir, eu quero um dia ir passar férias, aí eu quero conhecer a Nova Zelândia. E eu falava para ele: você precisa tirar teu passaporte para você vir para cá. Esse é o primeiro passo, tira o teu passaporte. E ele me falava: quando as coisas melhorarem, quando as coisas começarem a melhorar para mim aqui, eu vou tirar o passaporte e eu vou ir. E ele faleceu no ano passado, e ele não veio. E ele não tirou o passaporte dele. Às vezes nós queremos ir para um lugar, por exemplo, alguém no Brasil: eu quero ir para lá, mas eu preciso de um milagre, porque com o preço que está, é só um milagre.
é só um milagre. E ele, eu preciso ir, eu quero ir, levar minha família. Faz teu passaporte então, aí ora, faz o que você pode fazer. Mas às vezes nós esperamos algo acontecer para depois, se acontecer isso aí eu vou começar a fazer. Às vezes as pessoas querem um carro, né? Eu quero um carro. Isso não é milagre, mas isso é o que nós devemos fazer, as atitudes que nós devemos ter. Preciso de um carro. Eu ouvi muito isso, porque eu quero ser independente, eu não quero precisar de ninguém, quero levar os meus filhos para a escola, eu quero sair, eu quero ir no shopping, eu quero dirigir. Eu vou pedir para Deus um carro. E Deus está olhando lá de cima, falando, não tem nem carteira, não tem nem habilitação, está pedindo um carro. Faz a carteira primeiro. E aí ora, Deus, tenho carteira, agora eu preciso de um carro. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. O primeiro passo é nosso. Quero ir pelas nações pregando a palavra. Amém, glória a Deus pela sua vontade. E o que você tem feito para que isso aconteça? Quanto tempo você tem se dedicado na palavra que você vai pregar nas nações? Quanto tempo você tem deixado de fazer às vezes o que você gosta, aberto mão do que você gosta para se dedicar na palavra, para ir pregar para as nações? Não peça para Deus a chuva se você não estiver preparado a terra. Prepare, busque primeiro, faça aquilo que você pode, faça até onde você puder. A atitude de viver um milagre começa com você. Tem gente que ora para Deus curar de dor de cabeça, e Deus fala, tem um remédio no mercado, vai e compra. Mas tem coisas que é só Deus que pode fazer. Sobrenatural é Deus que faz, mas até onde nós conseguimos fazer, é nossa obrigação fazer. As coisas não funcionam assim. Deus não vai mover o céu para depois você começar a fazer alguma coisa. Você precisa começar a fazer e depois Ele vai mover os céus. Bartimeu, ele decide gritar. A decisão de Bartimeu, eu vou gritar o máximo que eu conseguir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que o texto, ele diz aqui que o grito começou a incomodar a multidão. Quando você decidir começar a fazer algo, você vai começar a incomodar alguns. Não são todos, mas alguns vão se incomodar. O grito dele começa a incomodar a multidão. Mas a multidão estava toda gritando. Eu imagino quantas pessoas estavam em volta gritando, Jesus, Jesus, olha aqui, Jesus, preciso disso, preciso daquilo, Jesus, Jesus, Jesus. Mas assim que uma multidão fica ao redor de alguém que ela quer falar, ei, Jesus, estava todo mundo gritando, mas como chama a atenção de Jesus no meio de uma multidão que está gritando, Jesus, 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 Jesus? Como Jesus ia ouvir alguém que estava sentado na beira do caminho? Jesus, filho de Davi. Ninguém estava gritando, filho de Davi. Ninguém estava gritando. Bartimeu, ele começa a incomodar porque o grito de Bartimeu era diferente do da multidão. E aí ele começa a mandar com que Bartimeu se cale. Às vezes eu fico pensando, fico tentando imaginar a cena. Eu sou meio doido, pastor. Fico imaginando a multidão. Jesus, filho de Davi! Alguém vira, cala a boca, Bartimeu, fica quieto. Se enxerga, Bartimeu. Quem é você para estar incomodando o mestre? Fica quieto. E ele, Jesus, filho de Davi, fica quieto, Bartimeu. O mestre não vai te ouvir, você é apenas um mendigo na beira do caminho. A multidão começa a mandar ele se calar. Muitos no meio da multidão não querem que nós clamamos por Jesus.
Bartimeu incomoda com o seu grito porque o seu grito podia gerar um milagre. Quando nós começamos a fazer algo, quando você começa a fazer algo para mudar de situação, para chamar a atenção de Jesus, quem não está fazendo nada se incomoda. As pessoas não querem buscar, as pessoas não querem fazer algo diferente, mas quando você começar a fazer, elas vão se importar. E o pior, elas vão tentar te parar. É o que fizeram com Bartimeu. Fica quieto, Bartimeu, para de incomodar. Você acha que Jesus vai ouvir você? Eu não estou falando do diabo, não estou falando do inimigo. Não foi o diabo que se levantou e falou: fica quieto, Bartimeu. Era a multidão que estava seguindo quem? Jesus. Às vezes os gritos para parar você saem do meio da multidão que supostamente está seguindo Jesus. E porque o seu grito é diferente, ele começa a incomodar. Ele começa a incomodar e vão tentar que você se cale, vão tentar que você pare. E eu fico pensando, Bartimeu não podia parar e discutir com alguém que estava mandando ele se calar? Fica quieto, Bartimeu, eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Por que eu tenho que ficar quieto? Quem é você? Você não sabe com quem você está falando. A gente ouve muito isso, né? Bartimeu podia ou não podia discutir com alguém com quem estava mandando ele se calar? Podia. Ele podia discutir, ele podia brigar. Ei, eu não calo, por que você está mandando eu calar? Eu não vou calar não. Mas o que aconteceria se ele parasse para discutir com a multidão? Jesus passava e ele perdia a última oportunidade dele. Pessoas perdem de viver os seus milagres porque param para discutir com a multidão. Poderia muito bem ter perdido o milagre dele apenas por ouvir alguém que estava mandando ele se calar. Ele não sabia que era a última vez que Jesus estava passando. Não foi por isso que ele gritou. Ele gritou porque ele ouviu Jesus e ele falou: a minha oportunidade de mudar de vida é essa. Eu vou gritar e eu não vou me importar com o que a multidão falar. Bartimeu ignora a multidão e continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas algo acontece no meio dos gritos de Bartimeu. A multidão deveria estar toda gritando, deveria estar um alvoroço e Bartimeu gritando sem parar. De repente alguma coisa acontece. Jesus ele para. Jesus ele para porque ele ouve que alguém está gritando diferente. Jesus para e tudo muda. Porque as pessoas que estavam mandando Bartimeu se calar viram que Jesus parou e que a atenção agora virou-se para Bartimeu. Eu fico imaginando a cara das pessoas que estavam seguindo Jesus e gritando há muito mais tempo. Alguém deve ter reclamado: eu estou gritando desde cedo e ele não parou. Agora esse cego gritou e ele parou. Mas o cego fez alguma coisa diferente. Jesus ele não ouviu apenas o grito, mas Jesus ele olha para dentro do coração, ele olha a intenção com que nós estamos gritando. Jesus não vai parar para quem está gritando da boca para fora. Jesus vai parar com quem estiver com o coração quebrantado. Ele vai olhar para dentro, ele vai ver se é verdadeiro, e se for verdadeiro, ele vai parar. Mas o que fazer quando Jesus parar? O que fazer quando Jesus para? Bartimeu ele tinha certeza que Jesus ia parar para ele. E ele já sabia exatamente o que fazer, o que pedir. O ato que ele teve de clamar pelo mestre com fé. Jesus já olha para dentro de Bartimeu, para e manda chamar.
Eu não consigo imaginar a cena da alegria que foi quando ele estava gritando, ele não viu que Jesus parou. Ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus já parou, está olhando para ele. Aí Jesus manda alguém chamar. A pessoa chega e fala: ei, para de gritar. Ele já parou já. Imagina a alegria de Bartimeu. A pessoa que eu sei que pode mudar a minha vida. Eu ouvi as histórias dele. Eu sei que ele faz milagre. Eu já sei que ele curou um cego. Agora ele parou porque eu gritei. Ele vai fazer alguma coisa por mim. Bartimeu tinha fé e sabia tudo que Jesus podia fazer para ele. A fé de Bartimeu, ela é descrita quando Jesus chama. Jesus manda que ele fosse chamado. E o texto ele nos fala que Bartimeu ele se levantou e ele lançou de si a sua capa. Esse ato nos mostra a grandeza da fé de Bartimeu. Essa capa ela traz vários significados para nós. No Império Romano, que era muito organizado naquela época, os mendigos precisavam de uma autorização para mendigar. E era dada uma capa para os mendigos. E nela estava escrito em latim: este homem é um miserável, mendigo e vive de esmolas. E eles davam uma capa para todo mundo saber que ele era um mendigo. Alguns significados que essa capa tinha para Bartimeu: ela significava uma identificação de que ele podia mendigar. Era o seu alvará de licença para mendigar. Era a sua capa. Ele dependia dessa capa para poder pedir. Ele tinha dependência na capa. Essa capa também servia de proteção. Não era só os mendigos, os viajantes usavam uma capa. E eles se protegiam contra o vento, contra o sol. Se cobriam com a capa durante a noite por causa do frio. Mas o texto ele fala que ele era cego, mendigo, que estava à beira do caminho. E a única coisa que o texto fala que ele tinha era a capa. Então o que chama a atenção é que era o único bem que Bartimeu tinha. A única coisa que ele tinha era a capa. Jesus manda ele ir ter com Jesus, e o que ele faz? Ele joga a capa fora. O ato de Bartimeu jogar a capa fora, ele está dizendo: não preciso mais de nada, estou abrindo mão de tudo que eu tenho, não preciso de identificação, não preciso de alvará, porque eu sei que a pessoa que eu estou indo encontrar, ela vai me curar e eu nunca mais vou precisar sentar na beira do caminho. Eu não vou depender mais dessa capa, porque eu dependo só dele e eu estou indo ver ele. Não preciso de proteção contra frio, contra chuva. Eu vou enxergar, eu vou poder ir para o lugar que eu quiser. Mas o que chama a atenção é o único bem que ele tinha, ele jogou fora. O que eu aprendo com Bartimeu é que Deus ele não trabalha com pessoas apegadas. Os milagres de Deus não acontecem com quem quer levar a capa junto. O coração de Bartimeu não estava naquela capa, lembrando que era o único bem que ele tinha. Mas e se ele tivesse dúvida? Eu não vou jogar minha capa fora, porque eu vou encontrar Jesus e se ele não me curar? Aí eu não posso pedir esmola, eu preciso da minha capa. Às vezes nós temos essa dúvida: mas será que eu jogo a capa? Mas vai que não acontece, aí eu vou perder minha capa, aí eu vou perder minha autorização, aí eu não vou ter com que me proteger. E se Bartimeu ficasse com essa dúvida? Bartimeu joga fora. Ele se desprende, ele não tem nada que o prenda, ele sabe para onde ele está indo. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. As pessoas apegadas que não vivem milagre de Deus porque não querem largar da capa.
Não estou falando de bens materiais, às vezes, pode ser, mas é aquilo que te prende, é aquilo que te segura, é aquilo que você não consegue largar. Existem coisas que você precisa deixar para trás, você precisa jogar fora para que você viva um milagre, para que você viva o sobrenatural. Você precisa desapegar de coisas que você está segurando. Deus, ele não trabalha com pessoas apegadas. O seu coração deve estar em Jesus. Se o nosso coração estiver em Jesus, nós não se apegamos a nada. Se nós não nos apegarmos e o coração estiver nele, Ele trabalha por nós. Nós começamos a passar desse mundo natural e começamos a viver o sobrenatural de Deus, como Bartimeu viveu. Eu conversava ontem com a minha esposa e eu estava falando com ela sobre isso. E eu falei para ela que o incrível como eu não tenho apego a nada. E aí ela falou: nós não temos nada. Você vai se apegar no quê, criatura? Eu dei uma palavra um dia ao pastor André, ele ficou lembrando, ele falava: o Adriano falou que ele não tinha nada e que ele era feliz, que ele... Pastor, continua a mesma coisa, continua sem nada. Temos um gato, a pastora falou. Mas o que eu quero te dizer é que eu não sou apegado em nada. Não é porque eu não tenho nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo porque eu preciso. Eu não preciso correr atrás de mais nada. Eu falei para minha esposa: nós conseguiríamos ter muitos bens se nós quiséssemos, se nós investíssemos, se nós corrêssemos atrás. Mas eu já tenho o bem mais precioso. Eu já encontrei a pessoa que Bartimeu estava gritando aqui. Eu já gritei para ele e ele já fez um milagre na minha vida. E não foi só um milagre, não. As pessoas que são mais próximas a mim sabem quantos milagres Deus já fez. Ele é suficiente. Aí alguém pode falar: você fala isso porque você não tem uma doença. Eu falava isso com ela: uma doença que não tem cura. Engano seu, eu tenho. Eu tenho. Mas está falando isso com tanta naturalidade. Depois que eu encontrei Jesus, depois que eu gritei para Ele, para mim, isso não faz diferença. Ele é dono da minha vida. Ele é dono de tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Como assim, Adriel, você tem uma doença que não tem cura? Sim. Eu nunca falei isso para ninguém aqui. Eu gosto de um testemunho do... não me recordo o nome dele. Cleiton Queiroz, acho que ele é cego, né? Ele é músico e ele é cego e ele é uma bênção. Eu sempre ouço os louvores dele. E alguém perguntou para ele: você é cego e você está pregando sobre milagre? Como assim? E eu ficava pensando isso: como que eu vou pregar do Jesus que faz o milagre, sendo que eu tenho uma doença que não tem cura e Jesus ainda não me curou? E ele fala: ainda que Jesus não faça em mim, Ele faz através de mim. E eu descansei. A doença que eu tenho, eu comecei a sentir dores quando eu tinha 14 anos. Rapidamente, só para vocês saberem. Muitas pessoas não sabem, apenas os que são muito próximos de mim. Eu tinha um tumor na minha coxa direita. E quando eu fiz a cirurgia para a retirada desse tumor, ele estava com 17 centímetros por 2 centímetros de espessura. Era como uma borracha, como um elástico. Eu fiz uma cirurgia muito complicada e foi retirado esse tumor. Mas
Aos 17 anos, quando eu fiz essa cirurgia, parece que eu sentia que não estava totalmente curado, e realmente um ano depois começou tudo a voltar, a minha perna começou a doer, eu sentia dores terríveis e insuportáveis, e eu fiz 1 milhão de exames lá no Brasil, e o médico me falou: esse tumor ele voltou, ele está alojado num lugar que a gente não consegue ver, não consegue tirar. A sua primeira cirurgia, ela desencadeou um problema nas suas veias, e ele me mostrou uma imagem onde na minha artéria eu tenho uma outra veia que ela sai da artéria, se não da mesma espessura, talvez até maior ou mais grossa do que a artéria, e ela se transforma em um novelo, como um novelo de lã, de veias, e nada pode ser feito. A minha última conversa com um dos melhores cirurgiões vascular do Brasil, ele sentado na mesa na minha frente, com 19 anos, e ele falou para mim: qual que é o nível da dor que você sente? É suportável? E eu falei para ele: eu sobrevivo, né? Consigo suportar. E ele falou: não deixa ninguém mexer nisso. Ninguém pode encostar, não pode ser feita uma cirurgia, que se alguém fizer um corte mínimo errado, você morre. Você tem uma hemorragia e você morre em menos de 5 minutos e ninguém vai poder te salvar. Eu tenho 35 anos, apesar de parecer muito menos. E eu senti dor desde os meus 19 anos. Desde os meus 19 anos, às vezes eu estou brincando, ou eu estava aqui tocando, ou brincando, ou conversando com alguém, mas a minha perna ela doía muito, às vezes ela dava uns picos de dor insuportáveis e de repente melhorava. Às vezes a minha esposa estava conversando comigo e eu parava e eu começava a gritar e chorar. Ela falava: é a perna? Eu falava: tá doendo. Dava os picos de dores muito fortes e diminuía. Mas uma dor, essa dor que era suportável desde os 19 anos, eu sentia ela todo o tempo. Todo o tempo eu sentia essa dor. E eu estava comentando com a minha esposa ontem. Eu nunca tinha falado isso para ninguém. Quando eu sinto que ainda está aqui na minha perna, eu consigo sentir quando eu pressiono, eu sinto as dores. Mas eu falei para ela, quando eu decidi a abrir mão de coisas que eu gostava de fazer para me dedicar na palavra, para mim estar aqui nessa noite, eu falei para ela, faz menos de 1 ano que eu comecei a estudar, que eu comecei a me dedicar. Eu me aproximei do pastor, eu me aproximei dos pastores. Isso tem me ajudado, eles têm me ajudado, têm me ensinado. Toda terça-feira eu estou lá incomodando o pastor Vanderlei, eu sento no escritório dele, eu fico lá toda terça-feira, ele me ensinando: meu filho, é assim, você estuda desse jeito, você faz dessa forma. E desde o momento que eu decidi a buscar a Deus, a buscar a palavra dele, as dores pararam. Eu tenho um testemunho futuro aqui, porque eu falei para minha esposa, eu tenho certeza absoluta que Deus vai me curar. Ele ainda não me curou, mas Ele é suficiente para Ele aliviar as dores que eu sinto. Isso funciona para mim como um termômetro. Às vezes quando eu estou esquecendo alguma coisa, a minha perna dói, eu sinto uma pontada na minha perna, e imediatamente eu penso, eu sou dependente de Deus, calma aí, eu dependo dele, eu tenho algo que eu posso morrer a qualquer momento, e não me preocupo com isso. Eu brinco com o pastor Vanderlei, eu chego às vezes, ele está cansado, né? Eu falei: estou cansado, eu acho que eu tenho 1 ano e meio de vida no máximo. Tem gente que fala: meu Deus, a palavra tem poder. A minha não, a dele tem. A dele tem. A minha vida está na mão dele. A minha vida está na mão de Deus. Para que eu vou ter medo?
Muita gente me perguntava, meus irmãos eram preocupados, a minha esposa era preocupada comigo. Você pode morrer com isso, você pode morrer, você está sentindo dor o tempo inteiro. E eu brincando, dando risada, sorrindo. Quando eu encontrei Jesus, Ele se tornou suficiente para mim, Ele toma conta da minha vida. Eu tenho essa certeza que Ele vai me curar, e essa certeza é a mesma que eu tenho que a Nova Zelândia não é a minha casa, porque Ele me falou. Se é um processo que eu estou passando, mas você aplicou a sua residência e você está aguardando, sim. Isso é apenas um começo do meu ministério. É a mesma certeza que eu tenho que Ele vai me curar. E eu só estou falando isso aqui para vocês. Eu não ia falar isso, mas eu senti no meu coração, porque quando eu subi aqui e falar, ei, lembra que eu tinha uma doença que não tinha cura? Jesus me curou. Aí vocês vão saber, mas eu não sabia que você tinha uma doença. Então por isso que eu estou falando, tem uma doença que não tem cura, que eu sentia dores durante 16 anos, todos os dias, todos os minutos, e eu acostumei a viver com essa dor. Mas Ele aliviou a minha dor quando eu comecei a me dedicar na palavra dEle, eu comecei a buscar a Ele. Ele trouxe um alívio para a minha vida. E junto com esse alívio, Ele trouxe a certeza absoluta que Ele vai me curar. Mas eu não peço mais, porque eu sei que vai ser no tempo dEle. Tudo é no tempo dEle, é na vontade dEle. É Ele que faz, eu apenas entreguei a minha vida para Ele. E tudo Ele resolve. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E eu tenho uma doença que não tem cura. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo e eu não tenho nada para me apegar. E se eu tivesse, eu não ia me pegar. Eu falei para Deus que se for para me ter uma casa boa, se for para me ter dinheiro e eu sair dessa presença, eu não quero. Eu não quero. A única coisa que eu pedi para Deus, eu quero a Tua graça para quando eu ministrar, para quando eu falar do Teu amor, vidas sejam transformadas. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo para pregar, para fazer a diferença no meio da minha geração. Essa é a oração que eu fiz para Jesus, e eu nunca mais pedi nada para Ele que não fosse isso. E Ele é suficiente para a minha vida. As pessoas que convivem comigo sabem que eu vivo brincando, eu preciso até amadurecer. Às vezes, como o pastor André brincou na quinta-feira, ele fala alguma coisa, e aí a gente fala, falei bobagem. A gente sempre brinca, a gente é feliz mesmo sem ter nada, porque Ele é suficiente para nós. Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas quando a gente sente no coração, a gente precisa compartilhar. Seu coração deve estar em Jesus. Quando o seu coração estiver em Jesus, Ele é suficiente. Ele começa a trabalhar em você, você começa a viver os milagres, você começa a viver o sobrenatural. Bartimeu, ele levanta, joga tudo que prende ele para trás e encontra Jesus. Tem gente que é tão acomodada que prefere ficar mendigando do que mudar de vida, do que abrir mão da capa. Jesus chama Bartimeu e Bartimeu chega até a presença dele. E a pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir, Jesus faz para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça, Bartimeu? Parece tão óbvio, né? É óbvio que eu quero ver. Jesus precisa perguntar, porque tem gente que é cego, mas como eu disse, prefere ficar pedindo esmolas. Bartimeu, ele com toda a certeza do mundo e com toda a fé que Jesus o curaria, ele fala: Jesus, eu quero ver. Jesus, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Outra coisa que eu fiquei pensando é: Bartimeu nunca tinha visto nada. Imagina o privilégio de, a primeira vez que os seus olhos se abrem, ele vê Jesus em sua frente. É algo que nós queremos ver. Jesus quer abrir os nossos olhos para nós vermos a face dele, vermos como ele é maravilhoso.
A oportunidade de Bartimeu fez com que ele tomasse a decisão de gritar, de clamar por Jesus. O ato de Bartimeu clamar por Jesus faz com que Jesus pare. A fé para deixar a capa para trás faz com que ele viva o seu milagre. A visão restaurada de Bartimeu faz com que ele saia da beira do caminho e ele entre no caminho, porque o texto diz que Bartimeu foi curado e ele seguia Jesus pelo caminho. A decisão de gritar, de clamar por Jesus faz você viver o milagre, mas aprenda com Bartimeu, viva o milagre e siga ele nesse caminho. Você precisa aproveitar a oportunidade. Fica em pé, nós vamos terminar. Você precisa aproveitar a oportunidade. Jesus, ele está passando, e você precisa fazer algo para chamar a atenção dele. Você precisa de algo, precisa de alguma coisa, chama a atenção dele. Faça algo diferente do que você está fazendo. Se ele não parou ainda, é porque precisa ser feito algo diferente, alguma decisão precisa ser tomada, alguma coisa precisa ser deixada para trás, para que você viva o milagre, para que você comece a viver o sobrenatural de Deus. A nossa decisão é que vai fazer com que nós vivamos o sobrenatural de Deus. Jesus, ele está passando e a oportunidade não pode ser perdida. Decida. Se precisar largar a capa, largue, deixa para trás. Tenha fé que quando você encontrar Jesus, ele vai ser suficiente para tudo na tua vida. Doença que você tem, diagnóstico que você tem, ele pode curar. Se ele não curar, ele faz como ele fez em mim, ele alivia. Mas quando ele alivia, ele coloca a certeza de que vai ser curada, meu filho, mas não é agora. Espera. Mas precisa algo ser feito de diferente. Faça algo diferente da multidão. Decida viver o sobrenatural de Deus. Amém? Feche teus olhos e fale com Ele. Ele está passando, Ele está aqui nessa noite, nós sentimos a presença dEle. Fale para Ele o que você precisa. Não precisa gritar como Bartimeu. Às vezes uma lágrima nos olhos para Deus é um grito, e Ele olha para dentro de você e Ele vê o que você precisa. Ele olha para dentro do teu coração, Ele vê a tua sinceridade e Ele está pronto para fazer você viver algo sobrenatural com Ele. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos sentir a tua presença neste culto, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido suficiente para nós, Pai. Deus, mas pessoas, Senhor, que estão aqui precisam de algo a mais, Senhor. Olha para dentro dos corações, Senhor, porque pessoas precisam de algo a mais. Existem pessoas que precisam viver um sobrenatural, pessoas que precisam de um milagre, Senhor. Deus, e que o Senhor possa tocar nos corações, Pai, que essa decisão seja tomada, Senhor, de levantar-se e ir encontrar contigo, Senhor. E se for preciso, Senhor, deixar algo para trás, se for preciso largar a capa que nos prende, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a manter o nosso coração em Ti, Senhor, e entendemos, Senhor, que quando nós Te encontrarmos, Senhor, o Senhor é suficiente. O Senhor nos cura, o Senhor alivia as nossas dores, o Senhor nos dá tudo o que precisamos, Pai. Não precisamos temer nada, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor fez tudo, faz tudo, tudo é para a Tua honra, tudo para a Tua glória, Senhor.
dificuldades, Pai, às vezes em deixar coisas para trás, para nos lançar nos Teus braços, Senhor, e vivermos o milagre que o Senhor tem para a nossa vida. Mas, Senhor, que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo venha nos convencer, ó Pai, de abandonarmos, Senhor, o que nos prende, Senhor, e nos lançarmos, Senhor, nos Teus braços, Pai. Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver o nosso milagre, Pai. Nos fortalece para fazermos o que é possível. O que nós conseguimos fazer, Senhor, nos fortalece para fazer, Deus. Mas, Senhor, nos atende, Pai, quando chegar um momento em que nós não conseguimos mais fazer nada. Que o Senhor faça nós vivermos o sobrenatural, Pai. Nós queremos viver o Teu milagre, Senhor. Deus, nós Te louvamos, Senhor, por tudo, Deus. Te agradecemos, Pai.